A guerra de Troia já havia ceifado a vida de inúmeros guerreiros de grande valor, mas nenhuma perda se igualava à queda do príncipe troiano Heitor. Sem a proteção de seu campeão, a moral do povo troiano estava destroçada, e o armistício oferecido por Aquiles para que fosse realizado o funeral de Heitor estava terminando. Agamenon conduziu seus homens para a frente da muralha de Troia e tentou provocá-los a lutar em campo aberto, mas faltava coragem nos corações dos troianos para saírem de trás das poderosas muralhas construídas pelos deuses. Eles viam a terrível sombra de Thanatos em todos os cantos, sinal de que a ruína da cidade era iminente. O rei Príamo lamentava por ter perdido tantos filhos naquela guerra, mas sofria mais ainda por terem restado apenas seus filhos mais covardes, Paris e Deifobo, para comandar o exército. E nas mãos desses homens sem brio estava o futuro de Troia, tendo em vista que o rei não desejava entregar o comando das tropas da cidade ao valente Enéas, pois existia uma profecia que ele seria o grande baluarte da tradição troiana, e o rei não desejava transferir tal honra ao filho de Anquises. Mas junto com o surgimento da deusa Aurora, que trazia consigo o nascimento de um novo dia, uma nova esperança surgiu no horizonte. Eram as valentes e indomáveis Amazonas, guerreiras formidáveis, filhas de Ares, que lutavam sobre cavalos ariscos. Pentensileia, a rainha das Amazonas, era tão linda, e com sua armadura refletindo os raios solares, mas parecia a filha da própria deusa Aurora. A chegada das temíveis guerreiras, que não temiam nenhum homem, encheu de coragem o peito dos guerreiros troianos. Liderados pelas filhas de Ares, os troianos sairiam de trás das muralhas para enfrentar mais uma vez o exército aqueu. As Amazonas avançaram em carga contra as linhas gregas. Os guerreiros gregos ficaram perplexos ao ver um exército de mulheres montadas sobre cavalos, atacando com furor assustador, como se estivessem sendo inspiradas por seu pai, o deus belicoso. Os gregos começaram a fugir em direção aos navios, perseguidos pela rainha Pentensileia, que tirava a vida de dezenas de guerreiros com seu glorioso machado presenteado pelo deus da guerra. Aquiles e Ajax foram surpreendidos pela fuga desordenada dos gregos e ordenavam para que eles recompusessem as linhas defensivas, pois agora Aquiles e Ajax assumiriam a vanguarda do exército dos aqueus. Encorajados pelos dois grandes heróis, os gregos retornaram à luta e um grande banho de sangue teve início. Aqueus, troianos e amazonas derramavam em abundância seu sangue sobre o solo troiano, fazendo daquela uma das mais violentas batalhas da guerra. Aquiles novamente começou a fazer a batalha virar a favor dos gregos, fazendo uso da fabulosa lança de Peleu. Mas Pentensileia não temia nenhum homem, nem mesmo o temível filho de Tétis foi capaz de fazer a rainha das Amazonas tremer. E sobre seu cavalo, ela arremessou uma lança contra o herói. Aquiles bloqueou o ataque e ordenou que fosse trazido seu carro de guerra, para que ele pudesse caçar a brava Amazona. Puxado pelos gloriosos cavalos divinos, Páilios e Xanto, Aquiles perseguiu a rainha guerreira, que não parou de arremessar projéteis contra o Pélida. Pentensileia deu meia volta e ergueu seu machado, encarando seu adversário. Aquiles ficou impressionado pela coragem da guerreira destemida, que mais parecia a encarnação de Atena. A rainha das Amazonas avançou destemidamente contra o campeão dos aqueus para o embate definitivo. Com um poderoso golpe de sua lança, Aquiles transpassou o corpo do cavalo e atingiu o ventre da Amazona. A rainha e sua montaria foram ao chão mortalmente feridos. Aquiles então se aproximou para conferir o corpo de Pentensileia, pois não acreditava que uma mulher teria tamanha coragem de desafiá-lo, enquanto até mesmo o poderoso Heitor tremeu em sua presença. Ele removeu o elmo da rainha e ficou surpreso,
pois além de realmente se tratar de uma mulher, era uma das mais belas moças que ele já havia colocado seus olhos. Aquiles ficou tocado com a coragem daquela rainha, e por isso não tomou-lhe as armas e armadura, como era o costume. O filho de Peleu devolveu o corpo de Pentensilé às suas súditas, para que elas promovessem um funeral que honrasse a grandeza daquela mulher, que para Aquiles era mais corajosa do que a maioria dos grandes homens que lutaram naquela guerra. Após derrotarem as destemidas Amazonas, os gregos deram início aos preparativos para o assalto às muralhas de Troia. Muitas escadas altíssimas começaram a ser confeccionadas para que os guerreiros pudessem alcançar o topo das muralhas. Em Troia, o desespero já tomava conta da alta nobreza de Ílion. Alguns diziam que Helena de Troia deveria ser entregue aos aqueus, para que assim sua fúria fosse aplacada e, desta forma, evitasse um destino terrível para a cidade de Troia. Mas Paris achava aquilo impensável e disse que a devolução de Helena em nada mudaria a sede de sangue dos guerreiros vindos da Grécia. Foi quando surgiu no horizonte o príncipe etíope Memnon, à frente de seu exército de guerreiros africanos. Ele tinha pele escura como ébano e era forte como um touro, tão forte que só poderia ser comparado a Aquiles. E assim como o filho de Tétis, Memnon também tinha sangue divino correndo em suas veias. Ele era filho da deusa Aurora com Títono, que era irmão do rei Príamo de Troia. E como Pélida, ele também possuía uma armadura divina, confeccionada nas forjas olímpicas. Memnon liderou seus homens para uma batalha sangrenta contra os gregos. E o príncipe negro ceifava a vida dos aqueus às dezenas. Ele parecia imparável, e os gregos foram pegos de surpresa, pois não achavam que enfrentariam novamente um inimigo tão forte quanto Heitor. Aquiles desejava enfrentá-lo, mas foi contido por sua mãe divina, que advertiu seu filho que se ele enfrentasse esse inimigo, não lhe restaria muito mais do que 24 horas de vida. Por isso Memnon lutou contra os gregos, sem encontrar nenhum adversário à altura. O velho rei Nestor de Pilos, sobre sua biga, comandava as linhas gregas, tentando evitar que elas fossem rompidas pela pressão do exército africano. O príncipe etíope constata que, eliminando o comandante grego, seus homens ficariam sem liderança, e assim os africanos alcançariam a vitória. Memnon então avançou contra Nestor, e foi quando Antíloco se colocou entre o guerreiro e seu velho pai para protegê-lo. O príncipe africano transpassou o peito do bravo filho de Nestor com sua lança, bem na frente dos olhos do pai. O velho rei Nestor tentou afastar Memnon para longe do corpo do seu filho, para impedir que ele pilhasse o corpo do guerreiro caído. O etíope disse que não era sua intenção atacar um ancião, e que só investiu contra ele porque não tinha percebido que se tratava de um homem tão velho, devido ao calor da batalha. Antíloco, assim como Patroclo, era muito querido por Aquiles, e por isso o grande guerreiro grego esqueceria o conselho dado por sua mãe e buscaria vingança lutando contra Memnon. Os dois grandes guerreiros deram início ao duelo, e o príncipe etíope se mostrava um adversário formidável. Ele era tão forte quanto habilidoso. Aquiles sentia que aquele guerreiro parecia igualá-lo em quase tudo. E talvez fosse esse poderoso guerreiro que estava destinado a ceifar sua vida em frente às muralhas de Troia, como era profetizado desde sua infância. Aquiles acertou o ombro do príncipe africano com sua lança, mas o golpe, que faria quase qualquer guerreiro temer por sua vida, apenas fez Memnon lutar com ainda mais afinco. Tétis e Aurora observavam aflitas seus filhos duelarem, e sabiam que somente um sairia com vida daquela luta. Ambas recorreriam a Zeus, pedindo para que o grandioso deus favorecesse seu filho. Mas Zeus disse que o destino de cada um dos dois guerreiros já estava traçado pelas moiras, e que nem ele poderia ir contra as senhoras do destino. Memnon
feriu a mão de Aquiles com sua lança. E os gregos presentes ficaram chocados ao ver seu divino campeão sangrar daquela forma. A deusa do amanhecer se pôs atrás de seu filho e lhe revelou o segredo sobre o ponto fraco de Aquiles, que era seu calcanhar. Memnon tentou surpreender seu oponente com um ataque aos seus calcanhares, mas Aquiles, o guerreiro de pés ligeiros, com um salto acrobático, se desviou do ataque que poderia ter sido mortal. E com um golpe terrível, ele ceifou a vida de Memnon. O príncipe africano teve seu corpo levado pelas divindades dos ventos. E assim como o grande Sarpedão, ele teve um enterro com todas as honras merecidas. Após vencer tão poderoso guerreiro, nada parecia impossível para Aquiles, que agora liderava o assalto às muralhas de Troia em busca da glória suprema. Aquiles liderava a ofensiva troiana, que visava um assalto definitivo às muralhas de Troia. O Pélida estava determinado a tomar a cidade naquele dia, e tudo indicava que isso iria realmente acontecer. Com suas longas escadas, os gregos começaram a tentar escalar as muralhas, enquanto os troianos tentavam uma defesa desesperada. Enéas liderou os troianos para fora das muralhas, pois se eles não destruíssem as grandes escadas, a cidade estaria perdida. Aquiles, com seus golpes terríveis, enviava um troiano após o outro para o reino de Hades. A coragem dos troianos estava ficando cada vez mais estremecida. Temendo por suas vidas, os troianos começaram a fugir, enquanto Aquiles os empalava com a lança de Peleu. Foi quando Apolo se colocou à frente de Aquiles e ordenou que ele parasse seu avanço, pois estava escrito em seu destino que ele jamais superaria as muralhas de Troia. Mas Aquiles não lhe deu ouvidos e disse para que o deus retornasse para junto das demais divindades, pois se ele tentasse impedi-lo, Apolo provaria um pouco do gosto da lança de Peleu. Febo Apolo cedeu passagem ao insensato guerreiro grego, mas não o deixaria escapar impune após tamanha afronta. Enquanto Aquiles lutava aos pés dos portões de Troia, Apolo instigou o príncipe Paris a atacar o Pélida fazendo uso de seu formidável arco. Paris, que era um excelente arqueiro, se concentrou o máximo possível e, com a ajuda do deus luminoso, disparou uma flecha devastadora. Guiada por Apolo, a flecha do príncipe acertou o calcanhar de Aquiles, seu único ponto fraco. Aquiles era virtualmente invulnerável, pois sua divina mãe havia feito um ritual, onde ele foi submerso sendo segurado pelo calcanhar nas águas do rio sagrado. A única parte do corpo que não estava protegida era seu calcanhar, pelo fato de não ter entrado em contato com a água. Ferido mortalmente, seu sangue fluía em abundância por seu ferimento. Aquiles ainda chamou de covarde aquele que o atingiu pelas costas e a distância segura, pois ele não tinha coragem de enfrentá-lo frente a frente. Aquiles ainda se levantaria, e cambaleante ele avançou contra seus inimigos. Ele ainda faria suas últimas vítimas, antes de suas forças o abandonarem. Para a surpresa de todos, Aquiles foi ao chão, e o som do impacto de sua armadura contra o solo ressoou pelo campo de batalha. O maior de todos os heróis estava morto. Paris comemorava sua vitória sobre o melhor dos guerreiros gregos e ordenou que os troianos tomassem as armas e a armadura de Aquiles. Os soldados troianos, que antes fugiam do Pélida, agora corriam para pilhar o corpo do herói. Mas Ajax chegaria, girando seu poderoso martelo de guerra, e afugentou os troianos que tentavam roubar o corpo de Aquiles. Odisseu daria cobertura para que o forte Ajax erguesse o pesado corpo de Aquiles e partisse rumo ao acampamento grego. Ajax fez uma força descomunal,
para cruzar rapidamente todo o caminho até o acampamento, e muitos disseram que o esforço heróico feito por Ajax lhe custaria um preço terrível. Mesmo exausto e sentindo um grande mal-estar, Ajax cumpriu sua missão e resgatou o corpo de seu grande amigo. O corpo de Aquiles recebeu os devidos cuidados e foi velado por todos os gregos, que lamentavam a partida do mais glorioso guerreiro entre eles. Das águas do mar surgiu Tétis, para se despedir de seu amado filho, que ela tanto tentou conduzir para longe de seu destino. Ela cobriu o corpo de seu filho com lágrimas, e todos os presentes ficaram comovidos com tão triste cena. Aquiles seria cremado em uma enorme pira funerária, digna do maior dos reis. Seus restos mortais seriam sepultados ao lado de seu amado amigo Patroclo, e eles se reencontrariam nos Campos Elíseos. Após o funeral de Aquiles, a deusa Tétis, mãe do herói, ofereceu aos aqueus a armadura de seu filho. Ela deveria ser entregue àquele que tenha prestado maior auxílio ao filho de Peleu e Tétis. Ajax se julgava indubitavelmente o único homem digno de tal honra, já que foi ele quem salvou o corpo do herói das garras dos guerreiros troianos. Mas Odisseu contestou e disse que era ele quem merecia herdar a armadura de Aquiles. Ajax ficou furioso com Odisseu e disse que era ridículo o rei de Ítaca querer se comparar a ele, pois seria como comparar um cão a um leão. O gigante também disse que se não fosse por ele, Aquiles estaria com a cabeça em uma estaca e seu espírito estaria vagando às margens do rio Aqueronte. Mas Odisseu retrucou, dizendo que se não fosse por ele, que conteve quase uma dezena de troianos, Ajax jamais conseguiria carregar o corpo. E também disse que se não fosse por ele, que encontrou Aquiles e o convenceu a lutar, toda a expedição grega estaria perdida. Foi então que o velho Nestor propôs que fosse feita uma competição para decidir quem seria mais digno de receber tal honraria. Ajax e Odisseu discursaram perante todos, defendendo suas causas. Ajax era um homem bravo e digno, mas não possuía o poder da palavra, enquanto Odisseu tinha uma língua de prata e encantava todos com suas palavras. Menelau e Agamenon convenceram o conselho a entregar as armas a Odisseu. Alguns dizem que fizeram isso para evitar que Ajax adquirisse ainda mais prestígio e, consequentemente, mais poder. Ao ver Odisseu ser presenteado com a armadura divina feita por Hefesto, o sangue de Ajax ferveu de tal forma que fez o gigante passar mal. Ele teve um derrame cerebral e parte de seu rosto teve paralisia facial. Mais tarde, em sua tenda, Ajax parecia recuperado do mal-estar, mas ainda estava indignado com o tamanho da humilhação que havia sofrido e estava determinado a fazer os Átridas pagarem por terem conspirado contra ele. Neste momento, a deusa Atena surgiu atrás dele e nublou seu discernimento. Ajax estava completamente fora de si. Ele saiu de sua tenda com sua arma em punho, decidido a buscar vingança. 2 guardas de Agamenon tentaram detê-lo, mas não eram páreos para o gigante. Foi quando ele viu os 2 filhos de Atreu, que pareciam assustados ao ver a cara de ódio de Ajax. O gigante então avançou com sede de sangue contra Menelau e Agamenon. Menelau foi golpeado mortalmente por um golpe terrível de Ajax. Depois ele estrangulou Agamenon até retirar seu último sopro de vida de seu corpo. Mesmo depois de matar os 2 filhos de Atreu, a sede de vingança de Ajax ainda não havia sido satisfeita. Ele foi até a tenda de Odisseu e o arrastou para fora. Seu adversário não teria uma morte tão rápida quanto os demais. Ele o atou a uma pedra e começou a açoitá-lo. Foi quando a confusão na mente de Ajax se dissipou e ele percebeu que estava chicoteando um carneiro.
E todos testemunharam chocados aquela cena grotesca. Eles viram que enquanto ele matava os demais cordeiros, ele na verdade achava que se tratavam de Menelau e Agamenon, pois ele gritava seus nomes durante o ato. Mais uma vez humilhado perante todos, ele correu para sua tenda. Ajax chamou sua escrava Tecmesa, que ele havia tomado como esposa, e disse que não suportaria também humilhação e que por isso partiria deste mundo. Sua esposa e seu filho deveriam procurar seu irmão Teucro, para que não fossem tomados como escravos pelos líderes gregos. Ajax segurou uma espada contra seu peito e se jogou no chão contra ela. O segundo maior guerreiro da guerra, apenas atrás de Aquiles, estava morto. Agamenon quis negar-lhe o direito a um funeral, pois ele havia traído a todos, e que se não fosse por Atena, que o confundiu, ele teria matado a ele e seu irmão. Mas Odisseu convenceu o líder supremo a sepultar o herói, com todas as honras de um grande combatente. Pois se não fosse por ele e seu grande escudo, todas as naus gregas teriam sido incendiadas pelos troianos. Graças à intervenção do rei de Ítaca, Ajax o Grande teve um funeral digno de um dos maiores heróis da Guerra de Troia. Os líderes gregos estavam preocupados, pois com a morte de seus dois mais poderosos guerreiros, Aquiles e Ajax, a tarefa de tomar a cidade de Troia parecia quase impossível. Apesar de terem enfraquecido seus adversários, parecia que algo além de sua compreensão impedia que os aqueus superassem a muralha de Troia. Com o auxílio de Odisseu, o vidente Calcas tomou conhecimento da profecia feita por Heleno, o vidente filho de Príamo, que garantia a segurança da cidade de Ílion. O vidente Calcas revelou aos líderes gregos que Troia só poderia ser tomada por homens que portassem as armas do grande herói Hércules. Além disso, também se dizia que a cidade não cairia sem um portador do sangue do Elcésior Aquiles. E por último, um artefato sagrado protegia a cidade. O artefato era conhecido como Paládio, que era guardado no interior de Troia, no templo de Atena. Odisseu, que em nenhum momento desejou estar naquela guerra, era o que mais desejava pôr um fim a ela. E por isso afirmou que encontraria a solução para todos estes empecilhos. O rei de Ítaca levou seu navio até o palácio do rei Licomedes, o mesmo lugar onde ele havia encontrado Aquiles, escondido entre as filhas do rei. Lá ele se depararia com um jovem que treinava lutando contra dois fortes oponentes ao mesmo tempo. Os guerreiros, apesar de serem experientes, não eram páreos para o jovem guerreiro. Ele não era um jovem qualquer. Seu nome era Pirro, e os gregos o chamariam de Neoptólemo, que significa o novo guerreiro. Em suas veias corria o sangue de Aquiles, pai do jovem guerreiro, com a princesa Deidâmia. A princesa parecia ter um déjà vu ao ver Odisseu recrutar seu filho para a guerra, assim como ele havia feito com seu amado Aquiles. Odisseu entregou ao garoto as armas e armaduras de seu pai, que estavam sob sua guarda, e disse que a vida de milhares de gregos dependiam da presença do jovem. Pirro não permitiria que o sacrifício de seu pai fosse em vão, e concordou em acompanhar Odisseu até Troia. Enquanto isso, um novo reforço havia chegado para ajudar os troianos. O guerreiro Eurípilo trazia tropas frescas enviadas por cidades aliadas a Troia. Com poucos heróis para liderá-los, os gregos começaram a ceder terreno ao inimigo. Eles não estavam preparados para conter um avanço com aquela força. Foi quando os troianos e seus aliados frearam seu avanço e não conseguiam acreditar no que seus olhos estavam vendo. Aquiles parecia ter retornado do mundo dos mortos. Pirro, que vestia a armadura de seu pai, soltou um poderoso grito de guerra, e os inimigos começaram a fugir, temendo por suas vidas. Mas Eurípilo tentou conter a debandada, dizendo que eles fugiam de uma criança portando os trajes do pai. Eurípilo avançou contra Neoptólemo, que não hesitou em enfrentá-lo. O jovem Pirro saltou sobre seu inimigo e, com um golpe perfeito,
abateu Eurípilo com um único golpe. Todos que testemunharam tal cena não tiveram dúvida de que Pirro era realmente filho do glorioso Aquiles. Com a chegada de Neoptólemo, a moral dos guerreiros gregos foi restabelecida, e os troianos foram forçados a se esconder novamente atrás das muralhas. Pirro estreou com uma grande vitória nos campos de batalha que antes eram dominados por seu finado pai. E os gregos carregavam um novo guerreiro em seus ombros, celebrando sua vitória. Agora que o primeiro empecilho havia sido removido, Odisseu tinha que encontrar as armas de Hércules. O rei de Ítaca sabia muito bem onde havia visto uma das armas de Hércules pela última vez, mas também sabia que não seria fácil convencer seu dono a trazê-las para as praias de Troia. Após conseguir trazer o filho de Aquiles para Troia, Odisseu teria que encarar uma nova missão, que lhe traria grande vergonha. Ele deveria encontrar as armas de Hércules, e ele sabia muito bem onde elas poderiam ser encontradas. Na ilha de Lemos, ainda vivia Filoctetes, o guerreiro que há quase 10 anos havia sido abandonado naquela ilha, devido a seu ferimento gerado por uma serpente. E ele nutria um grande ódio de Odisseu, que foi o responsável por deixá-lo para trás. Odisseu pediu perdão ao herói, pois Filoctetes era o herdeiro do arco de Hércules e de suas magníficas flechas banhadas no sangue da Hidra de Lerna. Mas o herói abandonado não estava disposto a perdoar os gregos. Ele deu as costas a Odisseu e disse que não viajaria para Troia. Foi quando surgiu o espectro de Hércules, que após sua morte passou a habitar na morada dos deuses. O maior entre todos os heróis gregos falou ao ouvido de Filoctetes, dizendo que lhe entregou seu arco para que ele o levasse até Troia, e assim seu destino se cumpriria. Graças à intervenção de Hércules, Odisseu conseguiu levar Filoctetes e seu divino arco até as praias de Troia. Mas a ferida causada pela serpente, mesmo após 10 anos, ainda emanava um odor pútrido. Mas Filoctetes foi tratado pelo melhor médico que cuidava dos gregos, e graças à bênção de Asclépio, o tratamento foi milagroso. O herói, que mal conseguia colocar seu pé no chão, estava completamente curado, e todos ficaram espantados com a graça recebida. Os deuses pareciam favorecer os gregos naquele momento. Os aqueus se prepararam para mais um assalto às muralhas de Troia. Os defensores estavam enfraquecidos, mas sua forte posição defensiva lhes conferia grande vantagem. Enéas liderava os troianos e seus aliados a defenderem a base da muralha, impedindo assim que os gregos a escalassem, enquanto Paris dava cobertura a Enéas, comandando os arqueiros que disparavam seus projéteis do alto da muralha. Neoptólemo encarnava o espírito de seu pai, e logo no início do combate já havia batido mais de 10 inimigos. Paris teve a impressão de que estava tendo um flashback, e sentia que se pôde abater o poderoso Aquiles com suas flechas, ele também poderia abater seu filho. Paris então se concentrou para fazer um disparo preciso. Mas o que ele não sabia é que seu destino já estava selado pelas Moiras. Filoctetes, portando o arco divino de Hércules, não deixaria que o covarde príncipe troiano derrubasse mais um grande herói grego. Ele atingiu em cheio o príncipe troiano, que foi tomado por uma dor intensa, muito maior que um ferimento daquele tipo poderia causar. Paris gritava de dor, enquanto era acudido por seu irmão Deifobo. O que eles não sabiam é que a flecha que atingiu o príncipe foi banhada no sangue venenoso da Hidra de Lerna, e que eram poucas as pessoas no mundo que sabiam o antídoto para este terrível veneno. Os troianos conseguiram repelir o ataque grego, mas seu príncipe e herdeiro do trono parecia agonizar em seu leito. Nenhum médico troiano sabia como ajudá-lo. Foi quando Paris lembrou-se de Enone, a ninfa que Paris fez juras de amor, antes de conhecer Helena. Ela conhecia os segredos das ervas e por isso era capaz de curar qualquer moléstia. Paris foi levado em uma maca até a morada da ninfa,
aos pés do Monte Ida. O príncipe troiano jogou-se aos pés de Enone e implorou que ela o ajudasse. Mas o tempo e o rancor haviam endurecido o coração da ninfa abandonada. Ela disse para que o príncipe procurasse a salvação em Helena, já que ele tinha escolhido ela como sua esposa. Foi com muita dor no coração que Enone recusou prestar auxílio ao único amor de sua vida. Quando os homens que carregavam Paris retornaram para Troia, o espírito do príncipe já havia partido para o Hades. Helena chorava a morte de Paris, enquanto Deifobo e seu irmão Heleno brigavam para decidir quem seria o novo marido da mulher mais bela do mundo. O corpo de Paris ardia na pira funerária, enquanto escondida, a ninfa Enone observava tudo escondida. Ela foi tomada por uma grande dor e culpa, por não ter tentado salvar a vida de seu amado Paris. Em um ato de amor e desespero, a ninfa jogou-se nas chamas e ardeu, abraçada ao seu amado, até suas cinzas se misturarem. Com a morte de Paris, Helena foi forçada a se casar com o príncipe Deifobo, e uma grande tristeza tomou conta do coração de Helena, que sentia-se culpada pelos erros que ela cometeu no passado, que causaram a morte de milhares de homens e lhe trouxe grande infelicidade. Neste estágio da guerra, todas as outras mulheres de Troia já a odiavam, e Helena podia ver o desprezo sentido por elas em seus olhares. Ela era considerada culpada por toda a tragédia que afligia o reino de Troia. Fora das muralhas, Odisseu refletia como ele conseguiria romper o último empecilho que foi profetizado e que impedia a tomada da cidade. Troia não cairia enquanto eles tivessem o paládio de Atena dentro de suas muralhas. Mas o astuto Odisseu formulou um plano para conseguir entrar na cidade, e para isso ele precisava da ajuda de seu amigo Diomedes. Diomedes surrou e chicoteou Odisseu como se ele fosse o pior dos criminosos. Tal flagelo era indispensável para o plano de Odisseu. Ele então vestiu uma túnica rasgada e bateu nos portões de Troia pedindo por socorro. Odisseu, disfarçado, enganou os troianos, dizendo que era um mercador estrangeiro que foi capturado pelos gregos ao tentar contrabandear suprimentos para a cidade de Troia. Ele disse que por isso quase morreu, após ser torturado por dias, e que havia conseguido escapar durante a noite. Helena de Troia, ao ouvir a voz daquele homem, tinha certeza de que já o conhecia. E para pôr fim a qualquer dúvida, ela disse que suas criadas cuidariam do visitante. As servas de Helena banharam Odisseu e cuidaram de suas feridas. E no momento em que Odisseu vestia as novas roupas oferecidas, Helena entrou de surpresa no aposento, e ao ver o rei de Ítaca, limpo e sem disfarce, o reconheceu imediatamente. Ela disse a Odisseu para não se preocupar, pois ela não alertaria os troianos sobre o espião que estava dentro de suas muralhas, já que agora ela estava ali apenas como uma escrava dos desejos dos filhos de Príamo. Durante a noite, Odisseu esgueirou-se até o templo de Atena, e graças à ajuda dos deuses, o guarda que protegia o templo foi tomado por um sono profundo. Odisseu então entrou no templo e roubou o paládio que protegia a cidade. Em seu caminho para fugir de Troia, sob a proteção de Atena, ele eliminou os guardas que estavam em seu caminho. E assim, o problema da profecia do paládio havia sido resolvido. Após exibir o paládio a todos os guerreiros gregos, os líderes dos aqueus estimularam as tropas a se prepararem para o derradeiro assalto à cidade de Troia. Os formidáveis arqueiros troianos que estavam sobre as muralhas continuavam a repelir as tentativas de assalto às muralhas. Mas o brilhante Odisseu inventou uma estratégia inovadora. Os guerreiros gregos avançavam juntos, ombro a ombro, e com seus escudos erguidos, e marchavam parecendo uma grande tartaruga. As flechas dos troianos eram inúteis contra a formação de Odisseu.
e os soldados se encaminhavam em direção aos portões. Eles começaram a golpear os portões com seus machados, e não demoraria muito até que ele fosse destruído. Mas sobre os portões de Troia estava Enéas, que rogava aos deuses que o ajudassem a impedir que os gregos tomassem Troia naquele dia. O príncipe Dardano foi fortalecido pelos deuses, e fazendo uso desta força divina, ele empurrou um grande bloco de pedra até que ele caísse do alto da muralha. O grande impacto causado pelo bloco ceifou a vida de quase uma dezena de guerreiros e feriu vários outros. Mais uma vez, os gregos foram repelidos e fugiam, pensando que os deuses não desejavam que Troia caísse nas mãos dos aqueus. Os chefes gregos foram tomados por um grande desânimo. Já havia se passado 10 anos de guerra, e todo o esforço e sacrifício despendido parecia em vão. Mas Odisseu ainda iria demonstrar toda a sua genialidade, concebendo um dos ardis mais famosos da história. Após 10 anos de guerra, durante a noite, os sentinelas troianos notaram que um clarão causado por muitas labaredas iluminavam o céu sobre o acampamento grego. Grandes colunas de fumaça se erguiam nos céus. Algo muito estranho estava acontecendo por lá. Na manhã seguinte, batedores chamaram os nobres troianos para contemplarem o milagre que havia acontecido. O acampamento havia sido abandonado. Os aqueus haviam partido. Mas naquele cenário desolado, um enorme cavalo de madeira se destacava. Aquele gigantesco equino havia sido construído a partir dos navios gregos, que já não possuíam mais marinheiros para comandá-los, já que muitos haviam perecido em combate. Tal monumento certamente se destinava aos deuses. Foi encontrado um grego açoitado e amarrado em um poste. Ele disse que seu nome era Sinon, e que havia sido deixado para trás como um sacrifício aos deuses, para que assim os aqueus pudessem ter um retorno seguro para casa. Sinon foi interrogado e lhe perguntaram o motivo da repentina partida dos gregos, depois de terem aguentado 10 anos de sítio. Ele disse que os gregos haviam enfurecido a deusa Atena, que por anos os favoreciam, pois ela se ofendeu profundamente com o roubo do palácio que ficava no templo da deusa em Troia. Por isso, uma grande praga se espalhou entre os aqueus. Sem o apoio dos deuses, os aqueus constataram que seria impossível tomar Troia e decidiram então voltar para casa. Ele disse que aquele gigantesco cavalo era uma oferenda aos deuses e foi feito de forma tão grandiosa para que os troianos não pudessem levá-lo para Troia, pois certamente os deuses favoreceriam aqueles que possuíssem tão grandiosa oferenda, e temiam que com os deuses ao lado dos troianos, terrível seria a vingança de Troia contra as cidades-estado gregas. O rei Príamo, seus nobres e sacerdotes discutiram o que fazer com o grande cavalo de madeira. Alguns queriam queimá-lo, mas foi dito que isso enfureceria os deuses. Outros queriam deixá-lo onde estava, mas a glória de levar tal presente aos deuses para a praça dos templos em Troia era irresistível. Cassandra, a sacerdotisa desacreditada, implorou que os troianos queimassem aquele monumento amaldiçoado, pois ele traria a ruína de Troia. Porém, ela foi mais uma vez ignorada, e ainda zombaram dela, que anos atrás havia previsto a derrota de Troia na guerra. O que os troianos não sabiam é que dentro do ventre do cavalo de madeira estavam escondidos dezenas de guerreiros gregos. Entre eles estavam Odisseu, Menelau, Diomedes, Pirro e Epeu, o magnífico carpinteiro responsável pela construção do cavalo gigantesco. Com muito esforço, os troianos puxaram o cavalo até os portões da cidade. O grande portal teve que ser parcialmente demolido para que o imenso cavalo pudesse cruzar os portões. Em uma enseada perto dali, a grande armada grega estava escondida, e seus milhares de soldados aguardavam o sinal para atacar.
O grande cavalo de madeira foi colocado no centro da Praça dos Templos, já dentro da cidade de Troia, e uma grande festa teve início. Toda a cidade estava em festa, celebrando a vitória sobre os gregos após 10 longos anos de guerra. O rei abriu as portas da adega real e ofereceu todo o seu estoque de bebida para que o povo pudesse comemorar com fartura e alegria aquele grande dia. Quando já era tarde da noite, a cidade já se encontrava silenciosa e a população de Troia dormia um sono profundo após o longo dia de comemorações. Foi quando um alçapão se abriu no ventre do cavalo de madeira e dezenas de guerreiros gregos começaram a sair de seu esconderijo. Os gregos furtivamente começaram a se encaminhar para tomar os portões da cidade. Os sentinelas acabaram sendo surpreendidos ao serem atacados pelas costas pelos heróis infiltrados na cidade. Do alto da muralha, um sinal de fogo foi enviado para as dezenas de milhares de guerreiros que se encontravam do lado de fora das muralhas. Os portões haviam sido conquistados. Liderados por Agamenon, o gigantesco exército grego invadiu a cidade e deu início a um enorme banho de sangue. Jovens e mulheres desarmadas não foram poupadas. O furor sanguinolento dos aqueus parecia não ter limites. Muitos homens troianos, mesmo sem armas e armaduras adequadas, tentaram impedir o avanço grego. Mas o destino de Troia parecia já estar selado. Nada poderia impedi-los. O filho de Aquiles liderava os homens para o assalto final ao Palácio Real, o último reduto da resistência troiana. A Guerra de Troia se encaminhava para seu desfecho. Após invadir a cidade de Troia, os gregos deram início a cenas hediondas de violência. Ares, o deus da guerra, não poderia estar mais satisfeito com os rios de sangue que escorriam pelas ruas da cidade. Dentro do Palácio Real, a nobreza troiana estava tomada pelo terror. Eles sabiam que não encontrariam piedade por parte dos gregos. Um destino terrível aguardava todos os súditos do rei Príamo. Enéas liderava uma resistência heróica, segurando o avanço dos aqueus e ganhando tempo para que muitos cidadãos de Troia tentassem escapar da cidade, pois toda a esperança de vitória dos troianos já havia se tornado pó. O filho de Aquiles, Odisseu e Menelau arrombaram a porta do Palácio Real, e a deusa da vitória já estava ao lado deles. O sangue de Menelau fervia enquanto procurava Helena de Troia. Seu desejo de retribuição era imenso. Odisseu lutava contra os últimos homens da guarda real, que mesmo em menor número, ainda ofereciam uma resistência ferrenha. Enquanto Neoptólemo encurralou o rei Príamo de Troia no templo de Zeus, o velho rei Príamo ergueria sua espada pela última vez, pois os cabelos brancos do rei não comoveram o filho de Aquiles, que transpassou seu ventre com sua espada. Menelau encontraria Helena no aposento do príncipe Deifobo, seu novo marido. O rei espartano desejava tingir de vermelho aquele quarto com o sangue do casal. Deifobo então avançou contra Menelau, mas ele não teria a menor chance contra o guerreiro aprendiz de Ares, que matou o príncipe como se abatesse um porco. Helena estava frente a frente com um homem que ela traiu e abandonou. Menelau estava banhado pelo sangue de Deifobo e bufava como um touro furioso. A rainha de Esparta já estava resignada, pois sabia que seu destino era o Hades. Mas os deuses ainda não haviam abandonado Helena de Troia. Sua aliada, a deusa Afrodite, fez surgir uma aura em torno de Helena. Essa aura fez realçar toda a beleza exuberante da rainha espartana. E tal beleza quase cegava Menelau. Helena, arrependida de seus atos, ofereceu seu corpo para que fosse golpeado pela lâmina de Menelau. Mas o filho de Atreu não conseguia consumar sua vingança, pois ainda era apaixonado por aquela mulher. Helena, vendo o marido vacilar, o abraçou e pediu perdão, dizendo
que ela ainda o amava. Menelau deixou cair sua arma e aceitou o abraço da mulher que ele tanto amava, ao ponto de levar duas nações à guerra. A batalha pelo Palácio Real havia acabado. Todos os filhos da nobreza troiana estavam mortos. Nenhum dos filhos do rei Príamo havia sobrevivido. A rainha Écuba, a profetisa Cassandra e a princesa Andrômaca haviam sido feitos prisioneiras, e seu destino era ser entregue aos líderes gregos para serem partilhadas como escravas. Mas o destino de Astyanax, o filho do grande herói Heitor, ainda era incerto. Ele era o último herdeiro vivo da linhagem de Príamo. Com a consumação da vitória dos aqueus, os gregos passaram a pilhar e a incendiar a cidade de Troia. Enéas conseguiu escapar da cidade, carregando Anquises, seu velho e aleijado pai, em suas costas, e puxando seu filho Ascânio. Ele fugiria daquelas terras e se assentaria em terras distantes, dando origem a um povo orgulhoso, conhecido como romanos. Enquanto Troia ardia em chamas, a deusa Hera e Atena se satisfaziam por terem alcançado sua almejada vingança contra Troia. Agamenon estava satisfeito. Grande era sua parte dos frutos da pilhagem de Troia. A ele ainda foi entregue Cassandra, a profetisa aos quais os troianos ignoraram, e por isso tiveram tão horrendo destino. Mas uma última cena triste e terrível colocaria um ponto final na guerra. Astyanax foi arrancado dos braços de Andrômaca, que chorava aos berros. Do alto das muralhas de Troia, Neoptólemo arremessou a pobre criança em direção à morte certa, pois os gregos concordavam que não poderiam correr o risco de deixar vivo o último herdeiro da casa de Príamo, pois o sangue de Heitor corria em suas veias e ele cresceria forte como o pai. Terrível seria sua vingança contra os aqueus. Após 10 anos de guerra, enfim os heróis gregos e seus homens retornavam para a Grécia, cheios de glórias e tesouros. Mas para muitos, difícil seria o retorno para casa. Unidos, eles lutaram pela honra de sua terra. E por milênios, as musas inspiraram aedos e trovadores a cantar os grandes feitos e agruras dos grandes homens que sacrificaram seu sangue perante Troia, fazendo que seus feitos se tornassem imortais.